Comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, seguindo em frente com as exposições neste livro. A exposição hoje será do verso 1 até o verso 6. Êxodo capítulo 3, do primeiro verso até o 6º verso deste capítulo. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus bendito, Deus gracioso, a Tua palavra, ó Deus, está aberta e será exposta brevemente na manhã deste santo dia. Peço a Ti, ó Deus, que sejas gracioso comigo neste momento, que me uses para a glória do Teu nome, que me concedas, ó Deus, vigor físico para expor a Tua palavra, mas sobretudo, ó Deus, espiritual, para expor, ó Deus, a Tua palavra. Que o Teu povo possa ser edificado, alimentado, exortado, Senhor, e nos abençoa, Pai, abençoa a Tua igreja. Concede a todos corações atentos para ouvir o que o Senhor tem brevemente a falar na manhã deste santo dia. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há encontros que nós temos na nossa vida que para nós são encontros marcantes, né? Há momentos em que nós nos encontramos com pessoas que nós admiramos e quando nós temos esse encontro com essa pessoa em algum dia da nossa própria caminhada, nós ficamos grandemente admirados e aquele dia se torna um dia realmente muito especial para todos nós. Todos nós temos momentos como este na nossa caminhada aqui neste mundo e é muito especial muitas vezes, né? Quando nós não temos, obviamente, aquela pessoa que nós nos encontramos, que tanto admiramos como ídolo, obviamente, mas quando nós admiramos por virtudes que são bíblicas, por exemplo, alguém que nós temos grande admiração, nós temos aquele dia como um dia muito especial, sobretudo quando nós ouvimos aquela pessoa de repente falar algo para nós, algum encorajamento, alguma palavra ou algo dessa natureza. Me recordo há pouco, quando estivemos lá na Conferência Os Puritanos em Maragogi, quando pude encontrar um homem que admiro bastante como pastor, teólogo, professor, o pastor Joe Bick. Tive a oportunidade de trocar algumas pouquíssimas palavras com ele, no meu inglês limitadíssimo, e pude ouvir dele, ele dizer, né, do outro lado, assim no corredor, prega a palavra, né? Foi muito interessante poder ouvir isso de alguém que tem uma grande admiração, né? E ele então me encorajando e eu me senti como Paulo, como Timóteo, na verdade, ouvindo de Paulo, né? Alguma orientação como esta e é uma coisa que eu provavelmente nunca mais me esquecerei. Aquilo ali rendeu muita reflexão nas próximas horas e dias acerca do meu dever e responsabilidade como alguém que foi chamado para pregar a palavra. Há momentos, há eventos, há coisas que realmente marcam a nossa caminhada neste mundo e nós devemos estar certos de que a ocasião em que
Moisés encontrou, o que Moisés experimentou aqui nesta ocasião que nós lemos, foi uma ocasião que marcou a vida deste homem para sempre. E ali então é também onde acontece algo extraordinário na vida dele. Por essa razão então é marcado assim. Porque é a ocasião em que o Senhor Deus haverá de se manifestar, a se revelar de um modo extraordinário ao seu servo. E é a partir de então que este homem, que há tanto tempo já peregrinava, é convocado, é chamado ao Senhor para assumir aquilo que ele fora escolhido para fazer desde antes da fundação do mundo, a ser um libertador do povo do Senhor que estava escravizado ali no Egito. Nós temos caminhado aqui pelo livro de Êxodo e temos visto como o Senhor tem, de um modo muito especial, conduzido toda a história do seu povo. E nós temos visto aqui que, mesmo o povo estando ali no Egito, sendo escravizado, o Senhor Deus é um Deus que, de modo algum, se esqueceu deles. Isso começou quando passou a evidenciar e mostrar a Moisés como aquele que haveria de ser um libertador para esse povo. E Moisés, então, passa a entender que ele, de fato, fora chamado para ser o libertador do povo do Senhor que estava sofrendo amargamente no Egito. Mas, enquanto o Senhor preparava Moisés, e Moisés estava ali, então, sendo aperfeiçoado pelo Senhor nas terras de Midian, para ser, então, esse libertador completo, o povo do Senhor, nós vimos na última exposição, estava sofrendo amargamente no Egito. E vimos que este povo, enquanto sofria, não se calava. O povo, então, orava ao Senhor. E nós vimos que este clamor do povo dirigido ao próprio Deus foi ouvido pelo próprio Senhor. O Senhor, então, se revela na porção que nós vimos no domingo passado como o Senhor Deus que escuta a oração do seu povo, o Senhor Deus que vê a aflição do seu povo, o Deus que se lembra da aliança do seu povo, o Deus que conhece o seu povo, o Deus que age em favor da sua igreja. E como isto se torna para nós algo grandemente consolador, pois trata-se da mesma realidade que nós experimentamos como povo de Deus na nossa peregrinação neste mundo. Mas então, irmãos, foi a última cena que nós vimos, quando então estava ali o povo clamando ao Senhor para um Deus que atenta à oração do seu povo, e nós então, até mesmo falei que quando o Senhor escuta a oração do seu povo que clama em meio a tormentos e angústias, o Senhor ele age. O Senhor ele não fica parado, imóvel. O Senhor ele age em favor do seu próprio povo. E a partir de então, nós começaremos a ver a ação do nosso Deus em favor do seu povo, voltando-se em direção à sua igreja, ao seu povo, favoravelmente e de modo contrário aos ímpios e perversos do Egito que estavam ali, trazendo tanto sofrimento à sua igreja na antiga dispensação. Nós olhamos então para o versículo 1 do capítulo 3 e o texto vai nos voltar os nossos olhos mais uma vez agora para Moisés. E o texto então começa nos dizendo o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então veja que Moisés, que fora um homem preparado no Egito para coisas tão grandiosas, um homem que foi preparado nos estudos, preparado nas artes, preparado na cultura, preparado na batalha, um homem certamente aperfeiçoado para até mesmo a guerra, era um homem poderoso em atos, estava ele aqui agora pastoreando um rebanho. Ele estava agora servindo ao seu sogro naqueles dias. O homem passa de uma posição de príncipe ali no Egito e agora passa a um trabalho tão comum e simples e por muitos considerado como um trabalho até mesmo desprezível. Mas estava este homem ali se colocando agora sob a providência do Senhor nesta condição. Ele apacentava o rebanho. É interessante. Os salmos falam acerca de algo interessante acerca disto, né? Que ele ali estava aqui agindo como um pastor e posteriormente ele será aquele que vai apacentar o povo do Senhor na saída do Egito. Não é sem propósito que o Senhor o colocou nessa condição de um homem que está aqui agora pastoreando então um rebanho. Um rebanho, irmãos, que não pertencia a ele. O texto nos diz que o rebanho pertence a um homem chamado Jetro. E quem é Jetro?
Já falamos sobre este homem aqui. Este homem tem um nome, e o nome dele é Reuel, que significa amigo de Deus. Nós vimos isto quando nós expusemos Êxodo capítulo 2, verso de número 18, diz assim: tendo elas voltado a Reuel, seu pai. Então Reuel era aqui o sogro de Moisés e Jetro é a mesma pessoa. Mas por que razão então ele é chamado de Jetro? E algumas pessoas então entendem, irmãos, que quando ele é chamado de Jetro, não se trata aqui de um nome novo dado a ele, mas de um título dado a Reuel. Jetro significa sua excelência. Jetro significa sua excelência. Então, é uma referência a um título dele. Era um homem respeitadíssimo no meio do povo. O texto mesmo nos diz que ele era sogro de Moisés, sacerdote de Midian. Era certamente um homem bem-quisto, um homem considerado, um homem respeitado e um homem que conhecia provavelmente o verdadeiro Deus de Israel. Ainda que em meio ao seu serviço, talvez, ainda cheio de corrupções, de uma adoração ainda assim não tão aperfeiçoada ou purificada por Deus. Este era, então, Jetro. E Moisés, então, estava servindo ali ao seu sogro humildemente. Nós vimos e falamos até numa das exposições que o Senhor muitas vezes coloca o seu povo e aqueles que estão sendo preparados para uma obra grande em serviços simples e comuns, onde eles são então aperfeiçoados e treinados a servir para que possam então servir em obras maiores. E estava então Moisés ali, nesta ocasião, servindo deste modo. E enquanto, irmãos, ele caminhava ali com o rebanho, trabalhando ali duramente, o texto nos diz, na parte B do versículo 1, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, estava ele ali na sua caminhada, no seu serviço, e então ele chega agora ao lado ocidental do deserto, chegando ali a um monte chamado Monte de Deus, que é o Monte Horebe. É interessante, né, a referência aqui ao Monte Horebe como o Monte de Deus. Obviamente que naqueles dias ele não era ainda conhecido, nos dias em que Moisés estava vivendo de fato neste momento aqui, né, aos seus 80 anos de idade, não era ainda conhecido como o Monte de Deus. Moisés está escrevendo isso aqui a Israel 40 anos depois. Moisés estava com seus provavelmente 120 anos de idade. E naqueles dias então, posteriormente, em razão das muitas manifestações de Deus neste monte, aquele monte passou a ser chamado Monte de Deus. Este monte aqui, chamado Monte Horebe, é o mesmo monte chamado Monte Sinai. Na realidade, é um lado do Monte Sinai. Horebe. Horebe ficava ao ocidente, Sinai ao oriente, mas tratava-se então do mesmo monte. E foi o monte onde o Senhor realmente fez coisas grandiosas. Nós lemos aqui, na revelação da vontade do Senhor, em Êxodo capítulo 19, quando o Senhor então se manifesta de um modo extraordinário ao seu servo Moisés, e tem um encontro especial ali com aqueles que deveriam se consagrar a ele. E o Senhor então faz um pacto, ou manifesta o pacto da graça feito com o seu povo na entrega externa da lei. Então a lei era um aspecto externo do pacto da graça entregue ao seu povo no Monte Sinai. Então o Monte Sinai era realmente um lugar marcante, onde o povo do Senhor ouviu trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, temeu e tremeu. Então o Monte Sinai era realmente um monte de Deus. O Senhor Deus se fazia presente naquele lugar. O Senhor Deus estava ali habitando. Por essa razão, então, a referência a este monte, chamado aqui de Monte Horebe, monte do próprio Senhor. Então está aqui, irmãos, a Moisés, e esta é a circunstância, né? Esse é o contexto em que Moisés se encontra. Mas o que é que acontece então neste momento? Enquanto Moisés, irmãos, estava ali trabalhando, o texto nos diz, no versículo 2, o seguinte: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que
a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Nós veremos, irmãos, aqui agora, a partir do versículo 2, uma manifestação de Deus. Nós veremos aqui, a partir do versículo 2, uma revelação do Senhor. Nós veremos aqui, a partir do versículo 2, uma teofania. É uma manifestação física de Deus na antiga dispensação. É exatamente isso que ele está fazendo aqui agora, neste momento. E ele vai se apresentar ao seu servo, convocando-o então, como nós veremos com mais detalhes mais à frente, para a obra para a qual ele já havia sido escolhido há muito tempo. É interessante, irmãos, porque este homem, como vai dizer um comentarista, ele tem a graça de ter a revelação de Deus, o chamando para uma obra enquanto ele estava trabalhando. Alguns até vão dizer, o Senhor não chama homens desocupados. Quem gosta do ócio é Satanás, não Deus. O Senhor chama homens que servem e que estão trabalhando, e ele então os convoca para servi-lo também. E aqui é o que acontece com ele. O Senhor vai se revelar. E aqui então o texto nos fala que apareceu-lhe o anjo do Senhor. Nós já vimos isto, irmãos, nas exposições no livro de Gênesis, nós já explicamos o que seria isto. O texto não está falando sobre um anjo apareceu. Nós sabemos que há anjos, e os anjos são mensageiros do Senhor que estão a serviço do Senhor. Mas o texto aqui nos apresenta um anjo do Senhor, que é realmente distinto dos anjos comuns. Nós vemos algo dessa natureza acontecendo antes, né? Se você olhar comigo o que diz Gênesis capítulo 22, você vai encontrar este anjo aparecendo. Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 11. Diz assim: Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. E então, o verso 15 nos diz: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. E então ele segue então falando aqui o anjo do Senhor com o seu servo Abraão em Gênesis capítulo 22. Há outras ocasiões em que o anjo do Senhor, ele é apresentado. Juízes, por exemplo, nos apresenta um caso. Se você olhar Juízes capítulo 13, verso de número 13 e versos 15 e 16, a Escritura vai nos falar mais uma vez acerca deste anjo. Êxodo, capítulo 13, verso de número 13, diz assim a palavra: Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. E versos 15 e 16. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E ele entende, Manoá, que o anjo do Senhor era o próprio Deus. Outras referências há, irmãos, aqui no próprio livro de Juízes e em outros textos também, que nos apontam e nos fazem concluir que este anjo não era um anjo comum. O próprio texto que nós estamos considerando em Êxodo, capítulo de número 3, nos faz entender essa realidade também. Quando você continua lendo o texto vai nos dizer assim: Apareceu-lhe, verso 2 do capítulo 3, o anjo do Senhor numa chama de fogo. Verso 4 agora: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O que está no meio da sarça? O anjo. Meus irmãos, a conclusão que nós chegamos, e a fé reformada então entende,
que o anjo do Senhor aqui, ele manifesta aspectos e atributos divinos. Não pode ser um anjo comum. O entendimento real e comum no meio reformado é que esse anjo do Senhor trata-se de uma manifestação da pré-encarnação do próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. É ele, o anjo do Senhor, o Filho de Deus pré-encarnado que se manifesta nos textos e nas ocasiões e eventos do Antigo Testamento num relacionamento com o seu povo. É ele mesmo quem fala ali do meio da sarça. Essa é a compreensão que nós temos deste texto. Então, o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Filho de Deus, estava numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então, é interessante essa porção aqui do texto, né? Quando vai falar sobre esse anjo do Senhor no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. A sarça, irmãos, eu acredito que a maioria sabe, é justamente o símbolo da nossa denominação, né? Não é um alface, como algumas pessoas dizem. É uma sarça. E é justamente o símbolo que até mesmo era o símbolo das igrejas presbiterianas da Escócia, por exemplo. É a sarça. Uma referência, então, a essa ocasião. E o entendimento, irmãos, de quando o texto fala acerca dessa sarça que pegava fogo, mas ela não se consumia, ela tem um significado que é realmente muito importante. Veja que o que acontece é que Moisés ele vai olhar para aquela ocasião, para aquela sarça, e ele vai achar aquilo muito diferente, né? Algo que ele vai chamar até mesmo de algo maravilhoso. E quando ele olha para aquilo, veja, Moisés certamente estava acostumado a ver algum tipo de arbusto pegando fogo. Veja, ele estava no Horebe. Horebe significa lugar seco, deserto. Certamente muitos outros arbustos pegaram fogo, mas se consumiam. Ele certamente nunca contemplou algo desta natureza acontecendo diante dos seus próprios olhos. Certamente tratava-se de um tipo de evento extraordinário. E era realmente, irmãos, uma revelação do próprio Senhor ao seu servo Moisés. E quando a Escritura fala acerca disto, nós podemos ver nesta revelação, na sarça, os atributos de Deus. Ou, de modo mais claro, a manifestação da glória de Deus, a manifestação da sua eternidade, a manifestação da sua grandeza e santidade, a manifestação da sua autossuficiência. Este é o Deus que se revela ali. E ele se revela ao seu servo Moisés. Naquele contexto. E nós lemos, né, aqui sobre quem é o nosso Deus. Veja, ele não fala sobre quem ele é. Ele revela a Moisés quem ele é. Naquela aparição. E nós sabemos quem Deus é. Nossos padrões falam acerca disto. E nossos padrões falam sobre quem Deus é, porque está falando sobre a natureza do nosso Senhor. E nós lemos hoje, na pergunta de número 7 do Catecismo Maior, quem é Deus? Deus é um Deus que é espírito em si e por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Este é o Senhor Deus que se revela e se manifesta diante de Moisés. Mas o fato, irmãos, de a sarça não ser consumida aponta para uma outra realidade. E agora, então, aponta para a realidade do povo de Deus, o Israel de Deus, ali no Egito. João Calvino, irmãos, comentando acerca disto, ele vai dizer o seguinte: esta visão é muito semelhante à anterior que Abraão teve, em Gênesis capítulo 15, verso 17. Ele viu uma lâmpada acesa no meio de uma fornalha fumegante. E a razão atribuída é que Deus não permitirá que seu povo seja extinto nas trevas. A mesma semelhança corresponde ao arbusto retendo sua inteireza em meio à chama.
A sarça é comparada ao povo humilde e desprezado. Sua opressão tirânica não é diferente do fogo que os teria consumido se Deus não tivesse milagrosamente interposto. Assim, pela presença de Deus, a sarça escapou com segurança do fogo. Como é dito em Salmo 46, verso 1, que embora as ondas da angústia batam contra a igreja e ameaçar a sua destruição, mas ela não será movida, pois Deus está no meio dela. Assim foi adequadamente representado o povo cruelmente afligido, que, embora cercado por chamas e sentindo seu calor, permaneceu sem ser consumido, porque foi guardado pela ajuda presente de Deus. Deus estava no meio do seu povo, que estava sofrendo nas mãos dos seus inimigos. A sarça que pegava fogo e não se consumia, aponta para a verdade de um Deus que guarda, sustenta e preserva o seu povo. Um Deus que está no meio da sua igreja. Por essa razão, então, nós temos um símbolo que aponta para essa realidade. E isso é extraordinário. Ele está dizendo para o povo do Senhor, o Senhor Deus é o Deus que te guarda, Israel. O povo do Senhor estava peregrinando. Moisés está escrevendo para eles, o Senhor está no meio de vocês. Os seus inimigos se levantam para persegui-los, os seus inimigos se levantam para feri-los, os seus inimigos muitas vezes têm provisórias vitórias sobre vocês, mas a realidade é de que o Senhor está no meio de vocês e Ele os preservará até o fim. Essa era uma realidade, irmãos, do povo do Senhor no Egito, do povo do Senhor peregrinando, e é uma realidade do povo do Senhor na igreja de Cristo hoje. É a mesma verdade. O Senhor Deus, o próprio Cristo, está no meio do seu povo, e Ele é aquele que preserva a sua igreja hoje. Não são os homens poderosos deste mundo. Não são figuras que podem se levantar tentando, de alguma forma, providenciar algum tipo de segurança para a igreja. Nós não podemos confiar nisto. Nós não podemos confiar na força do braço do homem que é fraco. Nós devemos nos recordar da realidade de que o Senhor Deus é quem age. E nós vimos, irmãos, este Deus. Nós vimos quem é este Deus. Nós vimos na declaração da nossa fé, no padrão doutrinário. Esse Deus é um Deus que é infinito em poder. Você sabe o que é poder estar seguro nas mãos de um Deus que é infinito em poder? Você pode temer, cair das mãos de alguém que é fraco, como um homem impotente, como nós somos. Mas Deus não é impotente. Ele tem todo o poder em suas mãos. Nada é demasiadamente difícil para Ele. Ninguém jamais é capaz de alguma forma, vencê-lo ou fazer com que ele possa ser subjugado. Nada nem ninguém consegue fazer algum tipo de mal com a igreja de Cristo, a não ser que o próprio Deus o permita. Mas a realidade é de que Ele, com esse seu poder que não tem fim, sustenta a todos nós, na nossa peregrinação aqui neste mundo. Pensando aqui na igreja, de modo geral, a igreja, o povo do Senhor todo reunido, o povo que é chegado a Deus, o povo que é amado pelo próprio Senhor. O amor eterno de Deus pelo seu povo nunca jamais permitirá que Ele ausente-se do meio de nós. Nunca. É um Deus que está num relacionamento pactual com o seu povo. E até mesmo quando o seu povo peca contra ele, o Senhor se volta então exortando. Nós vimos aqui na leitura sobre a providência de Deus em Levítico capítulo 26. O Senhor várias vezes exortando o seu povo, falando sobre punições que haveria de cair sobre o povo por abandonarem os seus caminhos, mas ele então conclui dizendo: mas eu não deixarei vocês. Eu não abandonarei vocês. Eu sou um Deus que estou num relacionamento pactual com vocês. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esta é a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive em Mateus. Mateus, lá no final de Mateus, quando ele vai falar: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos.
Trata-se, irmãos, de uma promessa do nosso Deus que nós podemos nos apegar com toda a força. Porque o nosso Deus, como nós vimos no nosso padrão doutrinário, é um Deus que é verdadeiro, um Deus que não pode mentir. Ele diz isto, irmãos, e ele assegura isto, porque ele também é um Deus que é fiel. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Esse Deus é então, irmão, que cuida de nós. Ele preserva o seu povo em meio a todo o sofrimento, perseguição, aflição e maldade que pode vir através dos homens ímpios que odeiam o Senhor, que odeiam o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e que odeiam nós, que somos o seu povo. Mas estamos, irmãos, muito bem guardados nas mãos do nosso Senhor, que nos preserva em meio aos dias maus que podem vir sobre o seu povo. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, o versículo 3 nos diz, então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então, aquele evento, irmãos, certamente chamou muito a atenção do próprio servo Moisés, e a sua curiosidade, então, o levou até lá. E o Senhor certamente o chamou até lá. O Senhor não queria ter um encontro com Moisés no Egito. O Senhor queria ter um encontro com Moisés no deserto. Então o Senhor, sob na sua providência, o conduz até lá, e então ele quer saber o que é aquela grande maravilha. Como falei, irmãos, ele nunca viu isso. Você já viu muitas plantas sendo queimadas aí? Período de seca agora, né? Muito. Quinta-feira estava vindo para cá, pegando fogo ali num lugar que eu não sei se tentaram queimar ou se o fogo se espalhou de alguma forma, mas a realidade é que o fogo pega e à noite, sobretudo, fica muito mais evidente, né? Talvez isso tenha acontecido aqui ao final da tarde, início da noite. Quando então Moisés ele contempla aquilo ali, aquele clarão, e aquela chama, e aquela sarça, e ele vai até lá. Com tudo que acontece, enquanto Moisés caminha para lá, alguém está vendo ele. O verso 4 nos diz isso. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Então o Senhor estava contemplando os passos do próprio Moisés, e aqui apresentado agora um Senhor com nome em caixa alta, o Senhor Deus Yahvé. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, uma referência ao anjo do Senhor, Cristo, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Então agora o Senhor ele vai se dirigir a ele com o propósito, como veremos mais à frente, de dar-lhe um alerta. Moisés tem que ter cuidado. Moisés está num lugar que é distinto, ou por causa da presença do Senhor, trata-se de um lugar distinto. E então o Senhor vai chamá-lo no meio da sarça. Imagina, você chegar num lugar assim, tem uma sarça e tu escuta uma voz saindo da sarça. Eu não sei qual seria a minha reação, não. Moisés, ele está lá diante disso. E ele escuta uma voz saindo do meio da sarça. É o próprio Deus falando com ele. Deus dirigindo-se ao seu servo. E então, o que acontece, irmãos, é que o Senhor, então, vai chamar Moisés. E vai chamar Moisés pelo seu nome. Direitinho. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Nós lemos há pouco uma referência semelhante a essa, em Gênesis capítulo 22. Quando o Senhor então fala com o anjo do Senhor. Também fala com Abraão. 2 vezes chama ele pelo nome. E ele responde como? Eis-me aqui. Com prontidão. Pronto. Ele escuta a voz do Senhor. Ele reconhece que é a voz do próprio Senhor. Mas o que é marcante, irmãos, é vermos que o Senhor, ele se dirige ao seu servo e chama-o pelo nome. No dia da sua peregrinação, nos dias em que ele está sendo aperfeiçoado por este Deus. Isto nos mostra, irmãos, que esse Senhor não é somente um Senhor que conhece e preserva todo o seu povo eleito, a sua igreja, em meio aos dias difíceis, mas trata-se de um Deus que até mesmo conhece o seu povo pelo seu próprio nome. Moisés, Moisés,
Ele sabe o nome do seu servo. Ele conhece o seu servo. Ele conhece o seu próprio povo. Saber disto, irmãos, é algo que é também maravilhoso. Que o Senhor sabe o meu e o teu nome. Certinho. Do jeito que deve ser chamado. Ele o sabe. Então, é importante, irmãos, refletirmos sobre isto, porque quando nós olhamos e pensamos, o Senhor Deus é um Deus que cuida do seu povo, é um Deus que cuida da sua igreja, mas muitas vezes nós tratamos isto de um modo muito impessoal. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo espalhado pelo mundo. Ele está com a sua igreja. Mas nós podemos pensar que o Senhor Deus, Ele nos conhece e está conosco. Que é um Deus que sabe o nosso nome e sabe a nossa aflição, a nossa circunstância. Isso muda tudo. No momento em que a aflição bate à nossa porta, no dia em que a angústia bate à nossa porta, no dia em que o sofrimento bate à nossa porta, é consolador saber que o Senhor está contemplando a nossa realidade e que Ele cuida tanto do seu povo em geral, como de cada um de nós em particular na nossa vida. Este é o Senhor Deus a quem nós conhecemos. Os homens podem esquecer muitas vezes de nós e do nosso próprio nome, mas o Senhor Deus, irmãos, nunca jamais. Nunca jamais. O seu nome e o nosso nome é conhecido pelo Senhor e muito mais do que isso, a nossa própria condição é conhecida por Ele. Ele nos conhece pelo nome, mas há alguns que Ele não conhece. Há alguns que não são conhecidos por Deus. Ainda que Deus saiba o nome, o Senhor não os conhece. E são muitos que muitas vezes até mesmo estão dentro da igreja, imaginando que estão sob os cuidados de Deus e que têm o seu nome na boca de Deus de um modo paternal, quando na realidade não tem. Quando nós olhamos para a Escritura no Novo Testamento, Mateus capítulo 7, verso de número 23, a Escritura Sagrada nos fala acerca de alguns que não são conhecidos pelo Senhor. Mateus capítulo 7, verso 23, no finalzinho do seu Sermão do Monte, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Então, vou ler a partir do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Alguns que o Senhor não conhece. O Senhor conhece o seu povo, ele se volta favoravelmente ao seu povo, mas aqueles que não temem a Deus não são conhecidos por ele, são reprovados por ele. Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade daqueles que não conhecem a Deus. Essa pode ser a sua realidade hoje. Pode ser a sua realidade se você estiver distante do Senhor. Aqueles que estão sob os cuidados paternais de Deus são o seu povo eleito e você deve saber disso. Se você não se rendeu a Cristo, se você não confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não está sob os cuidados paternais deste Deus que é favorável àqueles que são conhecidos por Ele. Mas nós que somos conhecidos por Ele, devemos louvar ao Senhor com grande alegria no coração e sermos consolados com esta verdade. O Senhor Deus conhece a sua igreja. Ele chama Moisés por nome. Moisés então responde, eis-me aqui. Então o texto nos diz, ele continua, verso 5, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O anjo do Senhor, então, continua falando com o seu servo Moisés. E então ele vai dar um alerta para ele. Moisés, não venha para cá. Não fique muito distante a ponto de não poder me ouvir, nem se aproxime tanto a ponto de você ser consumido. É o alerta do Senhor. Não te achegues, Moisés, para cá. Não venha
tão próximo de mim não, Moisés, ele diz. Ele então vai falar, o anjo, tira as sandálias dos pés. Por que razão? Por que então tirar as sandálias dos pés? Naquele contexto, como em muitos contextos do Oriente, o tirar as sandálias é como em alguns contextos do nosso meio, tirar o chapéu. Já viu? A gente vai orar muitas vezes, aí o cara tira o chapéu e... A ideia de respeito, né? Alguém está falando, vai sentar à mesa, tira o chapéu. Isso acontece em muitos contextos. Aqui eu já vi isso acontecendo. E é a ideia de tirar, é a ideia de respeito. Eu estou diante de alguém que merece honra, é alguém que é glorioso, é alguém a quem devo respeito. Eu vou me aproximar dele da forma mais apropriada. É o desejo do Senhor. Aproximar, você vai se aproximar de mim, mas nem tanto. Mas ao vir aqui, ao pisar nesse solo, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Por que razão ele deveria fazer isso? A pergunta seria. E a resposta é, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja que o Senhor, então, vai falar que aquele lugar, aquele contexto é santo. Obviamente, ele não estava falando que tratava-se de um lugar inerentemente santo. Não podemos considerar, então, aquela região como inerentemente santa e as demais regiões, então, como se fossem regiões impuras. Mas o fato de o Senhor Deus se fazer presente naquele lugar é que santifica o lugar. O fato de o Senhor estar naquele contexto é que faz com que aquele lugar seja santo. E é interessante, irmãos, no Pentateuco é aqui a primeira vez que a palavra santo aparece. Manifestação de santidade já vimos, mas aqui é onde a palavra santo, pela primeira vez, aparece na Escritura Sagrada, e então é quando o Senhor se dirige ao seu próprio servo Moisés. E aqui, irmãos, então, o Senhor está dizendo a ele, aqueles que se aproximam de mim, devem se aproximar de mim em santidade. O lugar que eu estou é santo. Serei santificado naqueles que se aproximam de mim. Serei santificado naqueles que me adoram. Quando nós olhamos para isto, irmãos, alguém vai dizer, parece que aquele lugar onde a sarça estava e onde o Senhor estava, funcionava como uma espécie de lugar santo, de santuário de Deus. Parece que aquele lugar serviu como uma espécie de santuário do próprio Senhor. O Senhor estava ali. Quando nós pensamos acerca disto, irmãos, o Senhor então alertando o seu povo, o seu servo Moisés, ele não quer que Moisés ele acabe sofrendo naquele momento. Então, nós olhamos para isso e percebemos realmente aquele lugar era santo porque o Senhor estava lá, porque realmente o Senhor é santo. E a Escritura nos fala acerca disto. A palavra de Deus nos fala que Deus é um Deus santo. Se você olhar o que diz a palavra em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, a Escritura vai nos falar o seguinte. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, diz assim a palavra do nosso Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. No texto que nós lemos, mas os versos seguintes, né? Mas quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, nós vemos lá que o Senhor Deus é o Deus que é chamado de Santo, Santo, Santo. E então Isaías entende que está diante da presença de um Deus que é chamado 3 vezes santo. Verso 3 do capítulo 6 de Isaías, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse capítulo 4, verso número 4, nos fala também acerca desta realidade, dizendo que o Senhor Deus é santo, santo, santo. E mais uma vez, irmãos, aquele que é visto, aquele que é contemplado, aquele diante de quem Isaías estava, é o mesmo diante de quem o próprio Moisés estava. Ele estava diante de Cristo. Quando o profeta Isaías fala que viu
ali, ele viu a glória do próprio Senhor, ele está fazendo uma referência a Cristo. E quem nos diz isto, irmãos, é o Evangelho de João. João, capítulo 12, verso de número 41, o apóstolo, então, fazendo referência à ocasião em que Isaías contempla, então, essa manifestação gloriosa do Senhor, ele vai dizer ali que foi a glória de Cristo que foi percebida. João, capítulo 12, a partir do verso 41, diz: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Viu a glória de quem? João está falando sobre Cristo. Isaías viu a glória da majestosa santidade de Cristo na sua manifestação ali, no seu chamado. Cristo é glorioso. E então, irmãos, a vontade deste Cristo que é glorioso é que aqueles que se aproximam dele, repito, se aproximem de modo santo do seu Senhor. E aqui nós estamos, irmãos, diante do Senhor. Nós estamos, irmãos, aqui diante de Cristo. Ele é santo. E nós estamos na sua casa. E onde ele está é santo. E nós devemos, então, adorar a este nosso Deus em santidade. Nós devemos servir a este nosso Senhor em santidade. Nós devemos nos aproximar dele com corações puros. Essa é a vontade do nosso Deus para nossas vidas. Era assim que o Senhor estava preparando o povo através de Moisés para que eles fossem consagrados ao Senhor. Um povo puro a Deus. E essa é a vontade de Deus, irmãos, para nossas vidas. Não podemos nunca jamais perder de vista esta realidade. E nunca jamais podemos considerar como coisa de pouca importância o nos santificarmos para adorarmos o nosso Deus na beleza da sua santidade. O Senhor foi santificado e o Senhor foi glorificado quando homens se aproximaram dele e não se aproximaram dele de uma forma agradável a ele. Você deve se lembrar do caso de Nadab e Abiú, em Levítico capítulo 10. Homens que se apresentaram diante do Senhor e apresentaram diante do seu Deus um fogo estranho. O Senhor os consumiu. Ele diz: serei glorificado naqueles que me adoram, serei glorificado naqueles que se apresentam diante de mim. Arão fica em silêncio, ele entende. O Senhor Deus é justo, o Senhor Deus é santo, e ele não aceita adoração de qualquer jeito. O Senhor, irmãos, é um Deus que pode reprovar os seus que o adoram. O Senhor pode reprovar muitas vezes não somente o adorador, mas pode reprovar também a adoração. Caim apresentou um serviço de culto a Deus. Tanto Caim foi reprovado como o seu próprio serviço cultico. Não era um homem santo, não era povo do Senhor. O Senhor não o conhecia. Abel foi recebido. Tanto Abel foi aprovado como o seu culto. O Senhor, irmãos, só vai aprovar aqueles que se apresentam diante dele em santidade. Como anda a sua vida de santificação? Como você tem caminhado? Como tem sido a sua vida de temor a Deus, de piedade? Você tem caminhado tendo o temor do Senhor diante dos seus olhos para não pecar contra o seu Deus, como diz Êxodo capítulo 20, ali nos finais? Meus irmãos, o temor de Deus não pode sair de diante dos nossos olhos. Se sair, irmãos, é desvio. É cair para caminhos tortuosos. É se desviar das veredas do Senhor. E o Senhor nunca se agradará disso. Nós lemos em Levítico capítulo 26, o Senhor traz juízo sobre o seu povo. A vontade do Senhor é que sejamos santos como Ele é santo. Ele diz: eu sou o Senhor. E ele até mesmo diz que vos santifico. Paulo vai dizer, qual a vontade de Deus para a nossa vida? É a nossa santificação. É que sejamos santos. Que sejamos encontrados incorruptíveis por Ele. Santos, irmãos. E o Senhor nos dá meios para isso. O Senhor nos mune com meios para isto. Mas nós, irmãos, lamentavelmente, somos muito negligentes com isto.
com a nossa devoção particular, com a nossa leitura da Escritura, com a nossa meditação na Escritura, com a nossa vida de oração a Deus, com a nossa comunhão com os santos. Nós somos negligentes, muitas vezes, até mesmo com a adoração ao nosso Deus. E pensamos que trata-se de algo de pouca importância. Para que tanto zelo? Por que tanto isso e aquilo? Não é assim não. O Senhor quer sinceridade do coração. O Senhor não quer sinceridade do coração somente. Nadab e Abiú estão como prova aí. O Senhor quer santificação e um culto que santifica o nome de Deus e glorifica o seu nome. É um culto que está em conformidade com a sua vontade. Por essa razão devemos ser zelosos com a adoração pública a Ele. Mas não somente com a adoração pública externa ao Senhor, não, irmãos. Com a nossa adoração interna, sincera do coração também. As duas coisas devem caminhar juntas. Uma não exclui a outra. Então, irmãos, cuidemos da nossa vida de santidade. Procuremos, então, nos apegar ao Senhor e ter diante dos nossos olhos sempre o temor do nosso Deus, para que caminhemos nos seus caminhos e nos aproximemos dele de um modo que seja agradável a ele. Repito, ele quer que aqueles que se aproximem dele se aproximem em santidade. Ele quer ser santo, glorificado em nossa adoração. O texto nos fala: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Mas o Senhor não ficou por aí, irmãos. O texto então conclui no verso 6 dizendo: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele teme. Ele teme como os serafins que cobrem os olhos para não olhar para o Senhor. O Senhor vai aqui mais uma vez reforçar, voltando-se para o próprio Abraão, para o próprio Moisés, dizendo: eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou também o teu Deus. Eu sou o Deus de vivos e não o Deus de mortos. Quem é que diz isso, irmão? É Cristo. É interessante olharmos o Novo Testamento fazendo uma interpretação e uma referência ao que é dito aqui. O Novo Testamento nos aponta a realidade de que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele está então conversando com os seus opositores, Ele é alguém que vai se levantar e vai se voltar para esse texto, nos dando uma interpretação que talvez você não conseguisse perceber. Mas Ele vai se referir a esse texto. Se você ler o que diz Marcos capítulo 12, versos 24 a 27, ou até mesmo Mateus capítulo 22, versos 29 a 31, e conferir também Lucas capítulo 20, versos 37 a 38, são textos bíblicos utilizados onde o Senhor Jesus Cristo vai fazer referência a esta ocasião. Veja o que diz a Escritura. Marcos, capítulo 12, versos 24 a 27, diz assim: respondeu-lhes Jesus: não provem o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. É interessante, irmãos, vermos Cristo fazendo aqui uma clara inferência de um texto não tão claro, de onde ele então vai extrair uma verdade gloriosa do Antigo Testamento. Ele está falando ali, irmãos, com homens que não criam. Inclusive, em outros textos da Escritura, só aceitavam o Pentateuco como um texto autoritativo. Cristo poderia, então, se utilizar de outras porções da Escritura, mas ele vai se valer do Pentateuco, texto que eles consideravam como texto verdadeiro. E então ele vai extrair dali a verdade da ressurreição dos mortos.
Ele faz isso a partir de um texto do Antigo Testamento que aparentemente não fala nada sobre esse tema doutrinário tão caro, irmãos, para a fé cristã. O texto citado por Jesus Cristo comprova essa doutrina nessa fórmula da aliança ali, onde ele vai falar que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele poderia realmente ter utilizado textos mais claros sobre esse tema. Salmo 16, verso 9 ao verso 11, interpretado por Pedro em Atos capítulo 2, versos 27 e 31, ou Daniel capítulo 12, verso 2, ou Jó capítulo 14, verso 14, ou Jó capítulo 19, versos 25 a 27, salmos como Salmo 17, verso 15, Salmo 73, versos 24 a 26, Isaías 26, 19, mas não faz isso. Conclui-se disso que ele quis mostrar, num texto, irmãos, certamente conhecido pelos saduceus, que existe algo além do que eles percebiam na superfície do versículo. Qual então é a conclusão de Cristo? A partir desse texto ele conclui que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, como revela o Pentateuco, porque para ele todos vivem, como diz Lucas capítulo 20, verso 38. A implicação, irmãos, necessária do fato de Deus ter falado com Moisés muito tempo depois culmina na existência, não apenas contínua, mas também futura dos patriarcas do Antigo Testamento. Ele não foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Antes, o texto diz, eu sou o Deus deles. Não sendo ele um Deus de mortos, implica que os patriarcas, seus servos, estavam vivos naqueles dias. Eles vivem. Apesar de se servir a dedução, não houve um impedimento de concluir que existe, irrefutavelmente, a doutrina da ressurreição dos mortos. Esse ato, irmãos, de Jesus conduziu aqueles que estavam diante do que estava acontecendo ali a ficarem maravilhados com a doutrina que ele estava ensinando. Ficaram maravilhados, nos diz a Escritura, em Mateus capítulo 22, verso de número 33. E um teólogo do passado chamado James Bannerman, fazendo referência a esse texto, diz o seguinte, nessa passagem, o argumento do nosso Salvador com respeito à doutrina da ressurreição consiste de uma inferência indireta das palavras de Deus a Moisés, uma inferência que, para ter sua força plenamente compreendida, pode-se dizer que requer certo grau de imaginação e percepção espiritual. Segundo o mesmo estudioso, não temos apenas uma prova de que Cristo usou deduções, mas que também entendia que os saduceus deveriam ter feito o mesmo acerca da ressurreição. Porque eles deixaram de extrair a inferência das palavras dirigidas a Moisés e, com base nisto, o desconhecimento das Escrituras, deixaram de aceitar a doutrina da ressurreição como um ensino tão real e verdadeiro e impositivo no Antigo Testamento, como se ele tivesse sido apresentado ali em termos expressos. Então eles deveriam, os saduceus, entender que a ressurreição dos mortos é algo real. Jesus, então, refuta esses homens falando acerca dessa belíssima doutrina da ressurreição dos mortos. O Senhor Deus vive, os seus patriarcas vivem e eles serão ressuscitados no último dia. É o que Cristo está querendo dizer aos seus servos. Doutrina, irmãos, então, que nós podemos ver aqui já em Êxodo capítulo 3, verso 6. Veja que coisa extraordinária. Uma doutrina que é realmente muito importante. Nós devemos, irmãos, crer na ressurreição de modo diferente daqueles saduceus daqueles dias. Aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, nos diz Romanos, capítulo 8, verso de número 11. Cristo, ele é chamado em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, de as primícias dos que dormem. E sua ressurreição é o penhor e a segurança da ressurreição da igreja. Ele é o cabeça da sua igreja, portanto, todos os seus membros devem segui-lo em seu tempo. E os piedosos ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que realmente creram e temeram ao Senhor nesta vida e que foram salvos por ele. Moisés era um homem como este, irmãos. E o texto vai nos falar que Moisés realmente, ele temia ao seu Deus. Voltando agora para Êxodo, capítulo 3, a Escritura, então, vai nos dizer o seguinte, Êxodo capítulo 3, verso 6.
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Talvez isso aqui, o temor dele, seja expresso mais à frente, né? Quando ele vai entender isso, ele ainda, em Êxodo capítulo 33, verso 20, diz assim: e acrescentou, não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés não poderia contemplar a face do Senhor. Ele temeu olhar para Deus, ele tinha um conhecimento acerca disso, ele sabia, eu não sou santo como deveria ser santo. O Senhor que se revela a mim é um Senhor que é santo. Eu devo então temer. Temor é uma resposta, irmãos, apropriada à manifestação de Deus diante dos homens. Essa foi a manifestação, ou melhor, a resposta de Moisés à manifestação de Deus. Como é que nós respondemos quando Deus fala conosco? Deveria, irmãos, ser com temor. O Senhor falou com Moisés, Cristo falou com Moisés naqueles dias. E talvez você pense assim, o Senhor não fala comigo assim hoje. Mas a realidade é que o Senhor fala. O Senhor, irmãos, continua através do seu ofício profético, falando para a sua igreja, revelando a vontade dele, que é a mesma, a nossa santificação. E falando conosco por intermédio da sua palavra lida, explicada, falando conosco através da pregação da palavra, que domingo após domingo acontece no meio da igreja de Cristo. O Senhor fala conosco. E a nossa resposta à revelação de Deus e a sua voz deve ser temor e tremor. É assim que o Senhor nos chama a vivermos. E assim, irmãos, Moisés, ele nunca, naquela ocasião e na sua vida, nunca pôde contemplar a face de Deus. Mas a realidade é que hoje ele contempla. Moisés contempla a face de Deus. Moisés contempla a glória de Deus. Moisés contempla a santidade de Deus na face de Cristo. Hoje, meus irmãos, não há quem possa permanecer vivo ao contemplar o Senhor, mas um dia nós o contemplaremos. Nós um dia o veremos como Ele é. Nossos olhos, estes olhos, o contemplarão. Olhos glorificados por Deus, santificados pelo Senhor. Poderemos ver a glória de Deus na face de Cristo para todo sempre. Um dia isso acontecerá. Nós todos que conhecemos o Senhor e que por Ele somos conhecidos, o veremos. E também todos aqueles que não conhecem o Senhor o verão. Cristo um dia virá. Todo olho verá. Mas não será um Cristo com a face paternal para você que não o conhece. Não será um Cristo amável. Não será um Cristo doce. Não será um Cristo manso, como Cristo revelado em várias ocasiões na Escritura. Será um Cristo totalmente irado. Irado contra o homem mau. Irado contra o pecador. Irado contra aquele que não se arrepende dos seus pecados. Irado contra aquele que não creu no seu nome. Cristo virá irado. A ira de Deus é real. A ira de Deus é certa. E você precisa se arrepender do seu pecado se você quer contemplar a face paternal de Deus na face de Cristo. Você precisa correr para Cristo. É o único refúgio que você tem. Você precisa se render a Ele. Você precisa abandonar a sua vida vil. Você precisa abandonar o seu pecado, jovem, adolescente, homem, criança. Creia em Cristo. Arrependa-se da sua vida totalmente distante dele e creia no Evangelho. Ele é um Salvador bendito e completo. Ele pode te salvar, assim como salvou a tantos de nós aqui que hoje o servimos no temor. E assim então um dia poderás ter a graça de junto a nós que o conhecemos, contemplar a face paternal do nosso bendito e comum Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra pregada e pela graça, ó Deus, de podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por Tua misericórdia revelada nisto.
e pela graça, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, dá-nos sempre disposição sincera de ouvir o Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti, a sabermos que o Senhor está sobre nós, cuidando de nós, e nos ajuda, ó Senhor, a andarmos no Teu temor, em santidade. E nos concede, ó Deus, a convicção de que um dia nós contemplaremos o Senhor face a face. Ó Deus, abençoa-nos, ser conosco. E mais uma vez te pedimos, dá-nos o Teu temor, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.